Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós daremos continuidade ao nosso estudo guiado, ao estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Você é meu convidado a, junto comigo, ter uma experiência real na presença de Deus por meio do estudo da Sua Palavra. Antes de nós conhecermos qual será o tema do dia, eu quero convidar você a orar comigo. Vamos buscar a presença de Deus juntos? Oremos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra. Que nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações. Que nós possamos estar intimamente ligados a Ti. E que a Tua Palavra, de alguma forma, seja o instrumento Teu aqui na terra, para nos chamar a atenção, para nos educar, para nos apresentar a justiça, para nos direcionar para perto de Ti. Fica conosco, dá-nos a tua paz. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje, quinta-feira, 13 de março, o tema do nosso estudo é a vindicação do nome de Deus. Eu separei aqui alguns pontos, também tem alguns contextos bíblicos a qual nós vamos ler juntos. E o primeiro ponto diz assim, ó: em última análise, o nome de Deus é vindicado em todos os aspectos, pela obra do Pai, Filho e do Espírito Santo, no plano da redenção, o perfeito amor e justiça de Deus são manifestados, além de todo questionamento. Interessante que, se a gente for analisar todas as etapas, tudo, todo o processo, até o momento em que nós estamos hoje, tudo demonstra, tudo prova, tudo leva a entender que, de fato, Deus sempre teve razão. O tema de hoje, a vindicação do nome de Deus, é exatamente isso. Os argumentos, as provas, os testemunhos que corroboram com a certeza, né, a convicção de que Deus é amor, de que Deus é justo, de que Deus é perfeito e de que escolher o lado de Deus é a melhor escolha que eu e você podemos fazer. O contexto bíblico que foi apresentado aqui está aqui primeiro no livro de Romanos. Romanos capítulo 3, verso do 1 a 4. Preste atenção no que diz. Que vantagem há, então, em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Olha que interessante. Muita, em todos os sentidos. Isso é Paulo falando, tá? Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleças. Olha que interessante, né? Isaías 5, do 3 a 4. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vida. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas, quando eu esperava uvas boas? Veja que, com base nesses dois textos, a gente percebe que o nosso Deus ele não é um Deus de reação, como era comum nos panteões das outras civilizações, os deuses pagãos. Eles eram deuses reativos. Em outras palavras, eles respondiam de acordo com a fidelidade dos seus servos. O nosso Deus não. Independente se eu e você formos fiéis, independente da minha postura, da minha convicção, da minha posição, o nosso Deus ele vai permanecer a ser o que ele é desde sempre. Não é desde o princípio, porque ele não teve um princípio, mas sim desde sempre. Tá certo? E ele não muda. Ele não se transforma a depender da minha realidade ou da sua realidade. Ele sempre será amoroso, compassivo, benigno, justo, benevolente. Todas as características boas que a gente se pode imaginar. O nosso Deus, ele sempre será isso. Com base nisso, eu separei um ponto que diz o seguinte, ó. O Senhor, em algum sentido limitado, convida meras criaturas para julgar seu caráter.
mesmo que não tenhamos direito de fazê-lo. É aquela história. Imagina um relacionamento de um casal. E aí, uma das partes, né, envolvidas ali no relacionamento, trai a confiança do outro, é infiel. E aí, o que está acontecendo, com base nesse contexto, é que a parte fiel pede para o infiel julgar o proceder dele, se o fiel fez tudo certinho, né? Se ele andou corretamente, se ele fez tudo ao seu alcance, e perguntar e questionar do tipo, o que é que mais eu poderia fazer? Se eu fiz tudo certinho e mesmo assim você me traiu, e mesmo assim você é infiel, será que tinha alguma coisa a mais que eu pudesse fazer para evitar esse triste resultado? É basicamente isso. O nosso Deus, ele é tão diferenciado que ele convida eu e você, que não temos as qualidades, que não temos a condição e nem o espaço devido para atuar numa posição que, se nós formos sinceros, é uma posição indigna a nós, porque nós somos pecadores, fomos nós que traímos, fomos nós que demos ouvidos aos enganos de Satanás e nos permitimos viver essa realidade contaminada pelo pecado. E mesmo assim, ele vira para mim, para você e diz: julgue o meu caso, analise, reflita, pense, dê o veredito. Será que eu não fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance para provar o valor do meu caráter? É isso que a lição está querendo chamar a atenção minha e sua. A vindicação do nome de Deus. Em outras palavras, a vindicação do caráter de Deus. O outro contexto que foi apresentado agora se encontra no livro de Apocalipse. Apocalipse 15, verso 3 diz assim: E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem é que vai cantar esse cântico de Moisés? Quem é que vai cantar o cântico dos servos de Deus e o cântico do Cordeiro? São exatamente aqueles que foram redimidos por Jesus. São os salvos, são os justos, que nos momentos derradeiros da história desse mundo vão proclamar em tom de alegria, de júbilo e louvor o que de fato nosso Deus é. Quem é como o Senhor, grande e maravilhoso? As tuas obras são excelsas. O Senhor Deus é todo-poderoso, Ele é justo, Ele é verdadeiro. Todos os seus caminhos são perfeitos, ó Rei das nações. Essas serão as palavras que nós iremos pronunciar e declarar na presença de Deus. Que, vamos dizer assim, cena maravilhosa. Olha o que diz aqui em Apocalipse 19, verso do 1 ao 6. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, e exclamaram: Amém! Aleluia! Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Essas serão as palavras que, se Deus quiser, pela graça dele, eu e você iremos conclamar na presença de Deus. Quais são as palavras? Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Com base nesse contexto final aqui, eu separei alguns pontos e o primeiro ponto diz assim: ó, Deus revela
profundo interesse por seu nome, isto é, o seu caráter. Por quê? Não podemos ter um relacionamento profundo de amor com quem em cujo caráter não é confiável. Anteriormente eu falei, dei um exemplo aí de um relacionamento de um casal. Imagina só, e eu vivi essa realidade, de chegarem para a pessoa a qual você está se relacionando, contando algumas informações que, de certo modo, queima você, né, mancha o seu caráter, o seu nome. Eu pergunto, você vai deixar barato? Você vai deixar para lá? Ou você vai até a pessoa que recebeu essas informações para tentar, quem sabe, dissuadir, para tentar, quem sabe, convencer de que você não é aquilo que falaram a seu respeito? Que aquelas inverdades, aquelas mentiras ditas a você, não tem nada a ver com você. Pois é, o mais interessado na vindicação do nome de Deus é o próprio Deus. Porque quem ficou feio na história foi o nosso Deus. Quem, de certo modo, foi levantado dúvida a respeito do seu caráter foi Deus. Então Deus é o mais interessado e por isso ele toma parte ativa na vindicação do seu nome. Por isso foi ele que deu a própria vida para restaurar a imagem, vamos dizer assim, a serenidade, né? A positividade que o seu nome tem. Se em algum momento alguns seres, algumas pessoas tiveram dúvida com relação se Deus de fato era tudo aquilo que ele afirmava ser, essa dúvida não deve mais existir, porque ele fez questão de provar a autenticidade do seu caráter. Olha só, Deus é vindicado na cruz e por todo o plano da salvação. No juízo pré-advento investigativo, o Senhor é vindicado diante do universo que os observa. Nós estamos vivendo exatamente essa etapa do juízo investigativo. Davi, o que é isso? É a primeira vez que eu estou escutando. O juízo investigativo é exatamente aquele momento em que é colhido as provas, em que é analisado previamente a situação daqueles que estão sendo julgados. Em outras palavras, eu e você estamos sendo analisados pela corte celestial. Porque quando Jesus voltar, ele não vem julgar, mas ele vem trazer a sentença do julgamento. Ele vem trazer o juízo. Em outras palavras, se eu e você formos absolvidos no julgamento que está acontecendo agora, quando Jesus voltar, nós iremos receber a sentença da salvação. Mas se eu e você formos condenados por termos rejeitado a salvação, por termos negado a substituição ofertada por Jesus ali na cruz do Calvário, eu e você vamos receber a condenação como resultado desse julgamento. Ou seja, no momento em que nós estamos vivendo o juízo investigativo, está sendo realizado e por meio dele está sendo comprovado de que Deus é tudo aquilo que ele sempre falou. Que o governo dele é perfeito, é santo, é puro, é um governo maravilhoso que eu e você precisamos viver com muita rapidez. Outro ponto. Então, no juízo pós-advento, durante o qual os salvos irão julgar o mundo e os próprios anjos, Deus será vindicado, pois eles terão a oportunidade de revisar os registros e ver por si mesmo, porque ele agiu como fez. Olha que interessante. Nessa ocasião em que eu e você estamos agora, quem está tomando conhecimento e vindicando o nome de Deus são os seres celestiais, os seres que não se contaminaram com o pecado. Porém, após o advento, após a volta de Jesus, no período do milênio, eu e você iremos passar por essa experiência que hoje os seres celestiais estão passando. Em outras palavras, nós vamos viver a experiência de vindicar o nome de Deus também, porque serão compartilhados conosco todo o julgamento de Deus, todo o plano da redenção. Nós vamos ter acesso a todos os livros. E porque nós vamos ter acesso a isso, nós também iremos vindicar o nome de Deus, vamos atestar dizendo, não, está tudo certo. Está correto o julgamento, é isso mesmo, não tem dúvida. Está perfeito.
tudo que Deus fez e tentou e apelou, tá correto, é isso mesmo, tá certo? Ou seja, todos os seres irão vindicar o nome de Deus. Qual de nós não tem inúmeras perguntas que precisam ser respondidas? Com certeza, em algum aspecto ou outro, a gente tem algum questionamento a fazer a Deus com relação a algumas experiências dolorosas que nós vivenciamos. Antes que a história chegue ao fim, todas essas perguntas serão respondidas. Em outras palavras, Deus não vai ignorar ninguém. Deus não vai deixar o anseio de ninguém para lá. Esse não é a forma dele agir. Ele não é esse tipo de Deus, de ignorar os sentimentos, de ignorar os medos, os anseios, as frustrações, as decepções, quem sabe as muitas horas de lágrimas que você tenha derramado. Esse é o tipo de Deus que eu e você seguimos e adoramos. E por último, no fim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Tudo isso faz parte da vindicação do caráter de Deus. Que perfeito o estudo de hoje. Eu, particularmente, gostei muito e eu espero que você também. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Eu espero que, ao concluirmos mais uma semana, seja menos uma semana para experienciarmos toda essa situação que nós conversamos hoje. Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui pela graça de Deus no próximo encontro. Até a próxima e tchau, tchau.